Então, Leandro, você falou um pouco sobre como fazer o financiamento, né? Um pouco da sua história. E eu queria saber um pouco sobre a sua fé. Você é uma pessoa que tem muita fé em Deus? Muita fé, tá? Hoje não estou frequentando nenhuma igreja, né? Sim, Mas sou batizada, sou cristã, muito tenho bom. muita fé em Deus. Sem Deus a gente não é nada. Eu acredito muito nisso. Então, assim, primeiro de tudo, até nas minhas postagens, quando eu vou fazer a entrega, né, da chave ali para as famílias, primeiro agradecimento a Deus. Sem a permissão dele, nada acontece. Muito E bom. então, assim, o que Deus tem pra gente é da gente, né? Aquilo ali, a gente faz a nossa parte, mas Ele tem aí o que é nosso, o outro segue o caminho dele. E eu tenho muita fé, muita gratidão. É a palavra, assim, Deus fez uma reviravolta na minha vida, né? Faz uma transformação, né? Você imagina, né? Da moça, menina do sítio, Sim. a gente passou aí por várias profissões que todas são dignas, tá? Eu digo assim, quando eu atendo principalmente diaristas, empregadas domésticas que acho que não conseguem comprar, que às vezes fica receoso pela profissão maravilhosa. Minha mãe criou a gente sendo empregada doméstica, diarista, Sim. né? E foi crescendo também, teve loja aqui em Vilhena, muito conhecida por muito tempo. Então, assim, eu sou muito grata a Deus. Tenho meus filhos lindos, tenho 2 filhos. Que bom, Tem né? a Gabi, que vai fazer 22 anos, e o Rafael, que tem 16. Trabalha lá na Ultra Popular, como menor aprendiz lá do Dodges, viu, gente? Vamos lá. Pô, bacana, hein? Meu filho está aí trabalhando também. E tem um esposo, né, que me apoia, Isso é muito que importante, né? tá Hoje ali na vida da todos os gente é... dias. Não, e Deus me permitiu crescer grandemente. Para muitas pessoas pode não ser muita coisa, Sim. né? Mas a profissão de corretor, antigamente ela era muito masculina, né? Se via mais corretores aí, né? Na profissão. Corretoras não. Sim, é verdade. Então, assim, o tanto que eu trabalhei, que eu busquei, que teve esse crescimento, né? Hoje tem mulheres incríveis aí também. Tem muita corretora bacana aí em Vilhena. Então, assim, isso é muita honra. Então, pô, eu tenho que ter muita gratidão a Deus. Eu, todos os dias, eu já acordo agradecendo, durmo agradecendo. Às vezes acordo de madrugada, vou agradecer. Isso é muito bom, hein? E porque o amor de Deus e a misericórdia dele na minha vida é tudo. Depois a gente vai chegar numa parte que geralmente umas pessoas às vezes que são fechadas, acabam falando. E eu queria saber se você tem alguns testemunhos que você possa contar, alguma coisa que te marcou, tá? Você possa estar contando pra gente, que a vida da gente a gente sabe que hoje a gente tá bem, outro dia a gente tá um pouco triste, né? Sim. E você possa contar algum testemunho que aconteceu na sua vida que te marcou bastante. Tanto um testemunho que às vezes foi muito ruim, mas você superou, e um que foi bom também, né? Que Sim. não é só tristeza na vida da gente, tem que ter alegria principalmente, né? Sim. Uma das coisas, assim, dos mais exemplos, né, do milagre de Deus na minha vida foi com a vida do meu filho, do Rafael, né? Hoje ele tem 16 anos, mas o nascimento dele foi muito traumático. Ele nasceu dentro do tempo, só que teve um probleminha ali na hora do parto, enrolou o cordão. Então, Nossa. eu tive ele numa segunda-feira e ele foi direto para a UTI ali no Hospital Regional e eu fiquei no Hospital Bom Jesus. E fui conhecê-lo só na outra semana, porque eu entrei em estado de choque e não conseguia me levantar. Nossa, então vocês ficaram esse tempo todo afastados. Afastados. E para mim era muito traumático porque eu já havia perdido um filho de 39 semanas, meu primeiro filho, perdi no parto. Então, quando Nossa, aconteceu isso de muito novo, difícil. eu entrei em estado de choque. Não conseguia me levantar, não conseguia fazer nada. E aí meu filho foi para a mão de outras pessoas e quando eu fui ali conhecer aquela equipe maravilhosa que estava cuidando dele, que a questão neonatal ali do Hospital Regional, ela é maravilhosa. E nessa época que você teve o seu filho, como que era um pouco da saúde aqui? Era muito difícil também, você falando? Foi muito bem atendida, graças a Deus? Fui, nessa questão aí do Rafael, fui muito bem atendida, mas esse primeiro filho que eu já havia perdido era no Hospital Regional. Sim. Então, assim, eu entrei em trabalho de parto do primeiro filho e não fizeram minha cesariana.
Então, o que aconteceu? Perdi meu neném ali na última semana, estava de quase 40 semanas, eu perdi na hora ali de fazer a cesárea. Então, eu falei, não quero mais ter bebê ali no hospital regional. Mas deve ter sido um momento muito difícil na sua vida, né? Foi. Porque hoje a gente tem o filho da gente, eu tenho minhas criancinhas. Hoje, pra mim, é uma das coisas mais importantes que eu tenho na minha vida. É maravilhoso. Então, mas assim, para quem é mãe, que já passou por isso, em qualquer fase que se perde um filho, é muito difícil, né? Sim. E aí, quando é ali, a família toda esperando, que nem no caso da minha mãe, era o primeiro neto. Então, assim, o Guilherme eu nem conheci, porque eu entrei também, fiquei muito grave. Então, quando aconteceu isso com o Rafael, voltou. E aí eu fui para o hospital regional, depois de uma semana, ficar perto dele, e ele ficava lá na UTI neonatal. Então, assim, eu só ia lá, via meu filho todo entubado, com um capacete de oxigênio, aí, né, foi eu orando, pedindo a Deus. Eu já era batizada nessa época. Sim. E aí eu pedia muito a Deus, me humilhava mesmo, falava, Deus, o que eu tenho que fazer? Se for da sua vontade, o que eu tenho que fazer para, né, meu filho ter uma recuperação? Aí quando foi lá pelo 12º dia de UTI, eu estava dentro da sala e as enfermeiras tentavam pegar a veia. Isso ele já tinha se desentubado, mas os batimentos dele estavam muito, muito baixos, 50 e pouco. Você deve ter ficado nesse momento, pelo que você passou na primeira vez e veio daquela situação, você deve que foi era um momento que só Deus mesmo para dar força, né? Era, porque às vezes a gente chegava ali perto ali da UTI, ali, e a gente ouvia, né, as enfermeiras, às vezes não sabia quem estava por perto, falava, olha, de hoje ele não passa. Nossa Senhora, isso deve ser tanto muito eu como dolorido, o pai né? dele ouviu muito isso e a gente só entregava para Deus. E aí foi, nesse 12º dia, tinham tentado furar ele de todas as maneiras, a enfermeira falou assim para mim, olha, mãezinha, não fica aqui na sala. E aí eu fui na capela lá do regional e me prostei mesmo e pedi, gritava para Deus que se fosse da vontade dele, que ele curasse meu filho ou então que ele levasse. Meu filho estava sofrendo muito, né? Nossa, você estava, nesse momento, você estava sentindo toda a dor dele, né? Toda. E eu falei, Deus não é meu, né? O filho não é da gente, né? Deus empresta aí pra gente. Eu falei, Deus, o Rafael não é meu, o Rafael é do Senhor. E o pai dele também fez essa mesma oração. Então, assim, se for da sua vontade, não deixe ele sofrer. Isso eu acho que eu fiquei orando lá uns 40 minutos. Até hoje eu não lembro, eu sei que veio uma senhora, me abraçou, não lembro o rosto dessa senhora. E aí a enfermeira veio correndo. Na hora que ela veio correndo, eu falei, morreu, né? Na hora, sim, eu já gelei, falei, meu filho morreu. E aí ela falou assim, vem que seu filho quer mamar. Nossa, que notícia, hein? Foi um milagre eu fiquei arrepiado escutando um aí eu falei, desse. mas como assim? Porque para quem estava ali, né, passando, não podia ficar fora do oxigênio, que tirava, ele roxeava. Aí fui lá, ele já pegou o peito. No outro dia, ele já estava no quarto comigo. E no 15º dia, a gente já estava em casa. Nossa.